Olá, boa noite, como é que está vocês? Que a paz esteja na casa de cada um. Gente, quero compartilhar com vocês uma experiência muito, para mim foi uma experiência muito bonita, magnífica com Jesus Cristo, viu? Terça-feira, dia 7, São Paulo choveu muito e, e o nosso trajeto foi alterado devido a muita chuva em São Paulo. A gente ficou mais tempo no shopping e não conseguimos pegar transporte, pegar Uber, nada. Ficamos um pouco mais tempo no nosso trajeto. Até que viemos a Cruzeiro do Sul, no posto, no número 108, e apareceu um táxi. A gente pegou esse táxi. Um cara muito simpático, bacana, um cara show de bola mesmo. E eu trouxe o computador, um notebook, que era pra gente imprimir as etiquetas de venda da nossa loja. Aí esse computador eu coloquei, sentei no banco de trás, coloquei nos pés, ali onde fica, né, a gente no banco de trás. E no trajeto, ele veio por nossas informações, ou seja, nós fizemos o caminho, né? Ele não usou o Waze, então ele veio através das nossas informações. E no trajeto que eu ia falando, a gente veio compartilhando um com o outro experiências sobre Jesus Cristo, conversando sobre Jesus Cristo. Ele, eu e minha esposa, uma conversa muito, muito agradável. E viemos para casa. Chegando no nosso endereço, eu paguei para ele, agradeci, ele seguiu o caminho dele e eu entrei para dentro da minha casa. No período de 5 minutos, mais ou menos isso, né, bem? Foi. Mais ou menos isso, né? Período de 5 minutos, né? Na verdade, um pouco mais. Então, Um pouco mais. Então, aí a minha esposa, ela falou assim, José, falou, amor, traz o computador aí pra mim começar a imprimir as etiquetas. Aí eu falei, Ela falou, o que foi? Eu falei, bem, eu esqueci o notebook dentro do táxi. Putz, aí ferrou, sabe? Nós estávamos muito cansados. Se eu estava cansado, mais cansado eu fiquei com isso, porque o computador ele tem, além de ter as etiquetas que a gente imprimir, e tem outras coisas importantes que no nosso trabalho, ou seja, é o cérebro do nosso trabalho é o notebook. Então você imagina, você sem imprimir as etiquetas de vendas, ter que cancelar as vendas e muitos fatores. Eu fiquei muito mal mesmo, fiquei triste, mas eu não murmurei, não reclamei, fiquei firme na minha fé, abri a porta da sala, fiquei ali, cabisbaixo, porque não tinha mais o que fazer, ou seja, não tinha mais informações, não tinha nada, que a gente não tinha a placa do carro dele, não conhecia o cara, não tinha telefone, nada, zero. Então eu fiquei ali, só na minha fé. Minha esposa subiu para o quarto, então meu filho até chegou e falou, papai, o que você está triste? Falei, não filho, mas porque papai esqueceu o computador, a ferramenta de trabalho dele, entendeu? Esqueceu uma ferramenta de trabalho e o papai está muito triste, além de cansado, triste, né? Aí eu subi para o meu quarto, fiquei lá na janela do quarto do meu filho, que dá acesso para a rua. Fiquei lá, triste, olhando para a rua o tempo todo. Aí minha esposa chegou e falou, não José, não fica triste não, que o que tiver de ser será, tá bom? Eu falei, não, mas é culpa minha, eu deveria ter prestado mais atenção. E nisso, eu fiquei firme. Fiquei ali, fiquei orando dentro do meu quarto, naquela oração dentro de mim, aquela fé. Aí eu fui treinar, que eu gosto de treinar em casa, e fui treinar, né? E, sabe, não reclamava, fiquei quieto, fiquei na minha. Eu treinando, aí meu filho chegou e se agachou perto de mim assim, ficou olhando bem pra mim e falou assim, ei papai, pode esquecer,
pode esquecer, pode tirar o cavalo da chuva, pode tirar o cavalo da chuva que esse computador não veio mais não. Aí foi aí a fé entrou cada vez mais em mim. Aí eu falei para ele, porque o mal ele gosta de pegar esses pontos que a gente já está perturbado, ou seja, você já está cansado, aí ele vai lá e apimenta cada vez mais, né? Foi onde a fé entrou cada vez mais em mim e eu falei, filho, vai para lá, porque se for da vontade de Jesus Cristo, esse taxista ele vai vir deixar o computador aqui, ele vai achar esse computador e ele vai vir deixar aqui. E assim aconteceu. Eu treinei um pouco, isso era por volta das 5h30, 6 às 18 horas, por aí, e entrei e fui tomar banho. Dentro do banho, no banheiro, eu orei para Jesus e falei, Jesus, o Senhor sabe da importância desse computador para nós, e o Senhor sabe que não está nas minhas mãos, eu não posso fazer nada, eu não tenho um telefone do rapaz, do taxista, eu não tenho a placa do carro dele, eu não tenho nada, não tem nada que eu possa fazer. Senhor Jesus, se tu tem eu como profeta aqui na terra, se tu tem eu como um vaso teu aqui na terra, que esse taxista, se ele for guiado por ti, se ele for teu, se foi ele que vai achar o computador, que ele venha deixar esse computador aqui na minha residência. Senhor, se foi um passageiro que vai embarcar no táxi dele, que se esse passageiro for de Jesus, se esse passageiro for guiado por ti, e se ele achar esse computador, que ele entregue esse computador para o taxista, e esse taxista venha deixar esse computador na minha residência. Pai, em ti eu creio, e tu sabes das minhas palavras. Amém. E me calei. Fui fazer meus afazeres do final na noite, né? Jantamos, eu fui deitar. Por volta das 21h44, nós estávamos deitados, eu ouvi puxar o breque de mão. Puxar o breque de mão. Eu quis me levantar naquela intenção de ir para o quarto do meu filho, que a janela dele dá acesso para a rua. E aí minha esposa falou assim, José, você vai aonde? Eu falei, não, eu disfarcei, falei assim, não, eu ia na cozinha comer alguma coisa. Mas não. Quando eu baixei o rosto no travesseiro, eu vi o cara bater palma. Eu vi na hora que a pessoa bateu palma. Aquilo ali eu já tinha certeza que ele estava ali. Meu, eu corri para a janela, minha esposa desceu rasgando de escada abaixo. Quando eu cheguei na janela, ele falou, rapaz, eu vim te deixar teu computador aqui. Cara, aquilo ali para mim não entrou nem a razão do computador em si. Foi a fé que veio em mim, de eu profetizar. E isso acontecer. Cara, gente, só sabe quem passou. Então, quem achou esse notebook? Quem achou esse notebook foi um passageiro chamado Fábio, um cara da igreja. Olha bem onde eu falei. Pai, se o passageiro que for achar, se for teu, se for uma pessoa tua, que ele entregue esse computador para o taxista. Fábio foi o passageiro que achou esse computador, ou seja, o Isaac é o dono do táxi, é o taxista. O Isaac contou para mim que o Fábio embarcou no táxi e ele seguiu para a casa do Fábio. Quando chegou na casa do Fábio, ele não falou nada, ele foi fazer um pix, saiu do carro e foi fazer um pix para o taxista e falou, Isaac, se é seu esse computador, é seu esse computador? Se não for seu, alguém esqueceu esse computador aqui, ó. Então, ó, tá nas tuas mãos aí. O Isaac falou que esse cara foi muito honesto. Então está se cumprindo aí as minhas orações e da minha esposa também. Entende? O Isaac
Isaac veio imediato deixar esse computador na minha casa. Por volta das 21 horas e 44 minutos, ele bateu palma. E esse computador, exatamente da mesma forma que eu falei, Jesus, se for da tua vontade que esse taxista venha deixar esse notebook na minha casa. Por volta das 21h44, o taxista apareceu com o notebook aqui na nossa casa. Cara, foi muita alegria. Foi uma experiência com Jesus que meu filho até chorou, abraçou com a gente e chorou. Pela fé que foi exercida aqui dentro de casa. Por ele ver, o meu filho tem 10 anos, por ele ver eu profetizando a minha fé em Jesus Cristo e acontecer. Isso não tem preço. Isso não tem preço, gente. Foi magnífico, foi muito bom, foi maravilhoso. Isso significa que Jesus está vivo. Jesus convida cada um de vocês a ler o Evangelho, crer no Evangelho, viver pelo Evangelho, andar pelo Evangelho, porque Ele está vivo. E todas as coisas estão no domínio dEle. Gente, eu quero que vocês compartilhem isso aí. Eu vou colocar no YouTube, porque se eu for colocar nos status do WhatsApp, eu não consigo, fica muito grande, fica muitas partes. Então, quem tiver interesse de assistir, vai lá no YouTube, assiste isso aí, não precisa se inscrever, vai lá e assiste. Eu quero que vocês assistam e compartilhem isso com outras pessoas. Quem crê sabe do que eu estou falando. Quem crê vai compartilhar. Eu vou repetir, não precisa ninguém se inscrever lá, eu não quero engajamento nenhum. Eu quero que alguém pegue isso como exemplo e que eu tenho certeza que algo semelhante a isso já aconteceu na vida de alguém e às vezes a pessoa passou despercebido. Mas Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo é o dono do céu e da terra, dono da vida e da morte. Paz esteja na casa de cada um de vocês que me assistir. Amém.